Salve, salve! Ontem eu fiz um vídeo comentando sobre o que precisava acontecer para o Atlético Mineiro ou para o Flamengo terem chance de ultrapassar o Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro e se saírem campeões do Brasileirão. A gente viu que era uma tarefa praticamente impossível ali, que o Atlético Mineiro ia ter que tirar um saldo de mais de 8 gols, o Flamengo um saldo mais de 15 gols, mas enfim, nunca se sabe o que pode acontecer no futebol. A gente ainda tem também os três times que estão lutando para não ser rebaixados, né? O Bahia, que já está na zona, o Vasco, que está um ponto acima, e o Santos, que está 2 pontos acima. Então são três times que têm chances reais de serem rebaixados e jogarem a Série B do ano que vem. Então, por conta disso, eu decidi simular a última rodada do Campeonato Brasileiro, só para a gente matar essa dúvida aqui e ter certeza de qual que vai ser a classificação final. Então vamos lá, eu já abri aqui o site do GE aqui no meu computador, por isso que eu vou olhar um pouco aqui para baixo, mas enfim, vai estar entrando aí na tela aí ao vivo os meus palpites. Então vamos lá, começando com Fluminense e Grêmio. Eu acho que o Fluminense vence esse jogo, o Grêmio já não tem mais chance de título. Eu acho que o Fluminense lá no Maracanã, se despedindo da torcida antes do Mundial, eu acho que o Fluminense vai ali, vai dar uma garrinha ali. Eu acho que o Fluminense vence por 2-0 esse jogo contra o Grêmio. Vasco e Bragantino é um jogo importante para o rebaixamento. O Vasco precisaria ganhar para se salvar, mas eu acho que vai ser um 1-1 Vasco e Bragantino lá em São Januário. Agora, São Paulo e Flamengo, o jogo que o Flamengo precisa vencer por mais de 15 gols. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que o Flamengo vai vencer, mas eu acho que o Flamengo vence por 2-1. E aí, obviamente, não seria o suficiente para ser campeão, a não ser que o Palmeiras tome um 15-0 do Cruzeiro no Mineirão. Santos e Fortaleza é outro jogo extremamente importante para o rebaixamento. Se o Santos vencer, ele se salva completamente da chance de cair. Então eu acho que o Santos vence. O Fortaleza já não tem mais muito ali o que brigar no campeonato. O Fortaleza já está ali na Sul-Americana, então eu acho que o Fortaleza não vai dar tudo de si ali na Vila Belmiro. Eu acho que o Santos vence esse jogo por 1-0 e consegue se salvar do rebaixamento. Agora, Goiás e América, o jogo de dois times que já estão rebaixados, mas são dois times que até jogam bom futebol, que costumam fazer bastante gols. Eu acho que esse jogo vai ser 2-1 para o América Mineiro. O América está melhorando nesse final de campeonato. Cruzeiro e Palmeiras, outro jogo que é extremamente importante para a liderança do campeonato. Se o Palmeiras vencer ou empatar, o Palmeiras já é campeão, independente dos outros resultados. E eu acho que o Palmeiras vence o Cruzeiro fora de casa. O Cruzeiro que se salvou da zona do rebaixamento, não tem mais chance de cair, o que era uma preocupação muito grande da torcida. Então acho que o Cruzeiro já fez o seu papel, já cumpriu a meta desse ano, que era permanecer na Série A. Então acho que por conta disso o Palmeiras não vai ter tanta dificuldade. O Palmeiras vence o jogo por 2-0 e matematicamente acho que ele acaba se sagrando campeão sem sombra de dúvidas. Internacional e Botafogo, um jogo que também não vale muita coisa, a não ser para o Botafogo, que ainda não está garantido na fase de grupos da Libertadores, por enquanto está indo para pré-Libertadores. Então seria bom ganhar esse jogo para conseguir ir direto para a fase de grupos, mas eu acho que não é isso que vai acontecer. Eu acho que por ser lá em Porto Alegre, pelo Inter estar jogando mais futebol, eu acho que o Inter vence esse jogo por 2-1 e o Botafogo acaba indo para a pré-Libertadores. Agora, Curitiba e Corinthians é outro jogo que não vale praticamente nada. O Curitiba já rebaixado, o Corinthians também sem grandes pretensões, já classificado para a Sul-Americana. Eu acho que vai ser um jogo ali 1-1, com um gol para cada lado, um jogo meio feio, típico do Corinthians desse ano e típico do Curitiba desse ano. Então acho que 1-1 é um placar bem justo para esse confronto. Bahia e Atlético Mineiro é talvez o jogo que mais vai impactar na rodada, porque é um jogo em que os dois times estão brigando por algo. O Bahia precisa vencer para se salvar e o Atlético Mineiro precisa vencer para ter chances de ser campeão. Mas eu acho que esse jogo tá a cara do 2-2, um jogo com muitos gols, mas que nenhum time vai acabar se saindo campeão. Nesse momento a gente tem que fazer as contas, mas eu acho que com esse resultado o Bahia termina o campeonato rebaixado. A gente vai ter que ver ali a tabela no final, mas eu acho que o Bahia acaba rebaixado. E o último jogo, só para finalizar,
Cuiabá e Atlético Paranaense, eu acho que o Cuiabá vence. O Atlético esse ano foi um time bem sem sal, né? Teve boas atuações, outras atuações ruins, um time ali que não brigou por nada em nenhum momento do campeonato, ficou ali no meio de tabela o tempo inteiro, na Libertadores caiu cedo, então realmente é um time ali que essa temporada não foi protagonista, e o Cuiabá é um time que foi ali o típico meio de tabela, ficou na 10ª colocação praticamente o campeonato inteiro, não correu o risco de cair, não brigou pela Libertadores, então um jogo bem aquém também do que a gente espera de um jogão de Campeonato Brasileiro, mas eu acho que o Cuiabá vence esse jogo por 1-0, finalizando a simulação aqui. Então, bom, agora tá entrando aí na tela todos os palpites, né, na mesma imagem, para ficar mais fácil para a gente identificar quais foram os palpites. Então vamos lá, Fluminense 2-0 no Grêmio, Vasco e Bragantino 1-1, São Paulo 1, Flamengo 2, Santos 1-0 no Fortaleza, Goiás perdendo de 2-1 para o América Mineiro, Palmeiras vencendo de 2-0 Cruzeiro, Inter 2-1 contra o Botafogo, Curitiba e Corinthians 1-1, Bahia e Atlético Mineiro 2-2 e Cuiabá e Atlético Paranaense 1-0. Então, bom, esses foram os palpites e agora o que resta é a gente saber qual é a classificação final para saber se realmente teve alguma mudança expressiva ou se continuou basicamente a mesma coisa. Então vamos lá, tá entrando na tela, a tabela ficou então Palmeiras campeão com 72 pontos, que inclusive é uma pontuação bem baixa para um campeão, né? Isso se deve muito ao Botafogo, que era o líder com muitos pontos à frente, não conseguiu permanecer na liderança, então os outros times que não tinham pontuação para ser campeão conseguiram ali fazer uma reviravolta e conseguir chegar no Botafogo. Mas acredito que se o Botafogo tivesse permanecido no mesmo ritmo, a pontuação seria bem elevada. Em segundo, Flamengo com 69 pontos, o Atlético em terceiro com 67 e o Grêmio fechando o G4 com 65 pontos. E Botafogo e Bragantino, que foram os dois times ali que mais ficaram na parte de cima da tabela, né? O Botafogo na liderança e o Bragantino por muito tempo foi o vice-colocado, o time mais próximo do Botafogo. Os dois não foram nem para a fase de grupos da Libertadores, ficaram apenas com a pré-Libertadores, então ainda vão ter que jogar 2 fases antes de ir para a fase de grupos. Então realmente uma reviravolta que ninguém esperava. E na zona de rebaixamento, o Santos e o Vasco conseguiram se salvar. O Santos vencendo o Fortaleza e o Vasco empatando com o Bragantino. E o Bahia, infelizmente, foi o quarto rebaixado, com 42 pontos, se juntando a Goiás, Curitiba e América Mineiro. Então, essa é a tabela final do campeonato. Na minha opinião, a gente só vai saber disso amanhã à noite, depois que todos os jogos terminarem. Mas deixa aí nos comentários se você concorda comigo, se eu cometi algum grande erro ou se a tabela tá justa. Eu acho que ficou uma tabela justa, eu acho que não tem muito pra onde correr. Então é isso, tamo junto, deixa o like aí, deixa um comentário.